A gente acredita muito nesse processo onde o vínculo é importante, cuidado com o ser humano, a transformação dos nossos processos de comunicação. Então é esse lugar onde a gente dissemina tudo isso. Enfim, a divisão tem um contorno e uma diretriz legal. É uma parte da UMAPAS, da Coordenação de Educação Ambiental do município de São Paulo, que fica dentro, locada na Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente da cidade, e é responsável pelos processos de formação da casa, de formação diretamente, A UMAPAS é uma coordenação de educação ambiental e ela tem várias estratégias. Então, ela responde pela disseminação das diretrizes de educação ambiental no município, e essas diretrizes elas chegam até o munícipe por várias formas, pelos direcionamentos legais e pelo processo de educação ambiental. Então, a divisão de formação de educação ambiental e cultura de paz é responsável por elaborar e trazer essas estratégias para os munícipes de São Paulo. E ela faz isso ancorada numa metodologia que a UMAPAS, ao longo dos anos, acabou desenvolvendo, que é a metodologia do livre percurso. Então, a gente tem nessa divisão um conjunto de saberes que se expressam para o munícipe por meio de uma diversidade de atividades. Atividades que nós temos, que estão ali, que nós oferecemos todas as semanas, que estão disponíveis. A gente tem o diálogo, a gente tem as atividades que nós chamamos na divisão atividades permanentes. É um conjunto de atividades que acontece semanalmente e que estão disponíveis para os munícipes neste momento de pandemia pelo meio remoto. Mas quando não, presencialmente. Nós temos a dança, os círculos de danças, nós trabalhamos ali a disseminação de várias metodologias que proporcionam para o desenvolvimento humano esse desenvolvimento de competências e habilidades para que a gente possa viver melhor dentro deste conceito de interdependência. Mas a gente tem, para além das atividades permanentes, um conjunto de outras atividades muito diversas. Então nós temos cursos que vão desde a moda, a gente olha para esse lugar da moda e a gente imagina a gente tem uma ideia, mas a gente nem sempre se conecta com a diversidade de como a moda chega na nossa vida. A moda traz para nós, a nossa identidade, porque a gente se veste, mas também traz para nós a reflexão sobre as nossas escolhas, o nosso consumo, qual é o nosso papel dentro da cidade, do município, em relação à questão dos resíduos. Então, eu estou dando um exemplo, mas então a gente tem cursos nesse segmento, a gente trabalha com várias questões ligadas à terra, a gente tem cursos, falando do planeta, falando dos biomas, temos um programa que se chama Carta da Terra, inclusive, que tem uma série de atividades diversas para os munícipes, de formação e de transformação. Então, a gente tem um conjunto muito variado ali. Nas atividades permanentes, nós temos essa questão do diálogo, que é uma estratégia de convívio, Está muito amparado dentro da cultura de paz, e quando a gente fala de educação ambiental e sustentabilidade, a gente fala desse novo modo de viver e conviver. E esse novo modo, que ganhou muita luz depois da Segunda Guerra Mundial, por meio da disseminação dos direitos humanos, isso está muito intrínseco, com a educação ambiental. E a UMAPAS é uma grande propagadora dessas tecnologias de cultura de paz. Então, o diálogo é uma dessas tecnologias que faz parte das atividades permanentes, mas a gente também tem algumas oficinas disponíveis ao longo do ano. A gente tem um ateliê de artes, que a gente trabalha com a arte, com a ampliação dos nossos sentidos, da nossa visão de mundo. E a gente tem as danças, como eu falei. Mas a gente tem outras atividades que fazem com que a gente acabe tendo uma vinculação mais profunda, que é também da nossa atribuição, com a parte legal, com o âmbito legal, com a proteção das águas, com a questão dos resíduos, com a proteção das nascentes no município de São Paulo, com a questão das queimadas. É todo um arcabouço legal de proteção dessa cidade e das características dessa cidade que a gente também divulga, dissemina por meio dos cursos, oficinas e workshops. Então, a divisão é esse lugar bonito, diferente, mas é um lugar de formação, de desenvolvimento humano, por onde a gente propaga, por meio de diferentes formas, um processo educacional profundo.
E aí, uma outra coisa que eu acho importante falar aqui da divisão é que a divisão, antes da pandemia, estava basicamente concentrada em processos presenciais. E a pandemia, impossível estar aqui com vocês nesse momento e não falar da pandemia, né? Então, a pandemia tirou a gente desse lugar. Então, o que aconteceu com a formação? A divisão de formação, né? A DFPAS. A DFPAS se transformou. Hoje a gente tem uma produção de textos semanais, na verdade, né, à disposição das nossas redes sociais. A gente está numa produção de livros, né, que estão nos nossos acervos. A gente tem seis e-books para ser lançados esse ano. A gente lançou alguns no ano passado. A gente começou a produzir formatos diferenciados de conteúdo para estar disponível da população. Para todos os munícipes. Então, eu acho que a gente está vivendo esse processo de transformação, né, profundo no mundo, muito conectados com aquilo tudo que a gente respeita, com todas as vidas, com todas as formas de vida, e também passando por um processo de autotransformação. Cada um dos elementos que trabalham e que compõem essa divisão, a divisão de formação de educação ambiental e cultura de paz, da UmaPaz, também vem florescendo muito. Né? A gente tem colegas que, enfim, começamos a pandemia com muito medo, mas foram criando coisas incríveis, né? A Estela, por exemplo, criou danças gestuais. É uma coisa linda. Se você vai ver, a gente posta isso com frequência nas redes da UmaPaz. A gente tem as meninas do ateliê, eu volto a falar do ateliê Arte e Natureza, belíssimos os trabalhos, as exposições virtuais. Então a gente procura trazer para a população um processo educativo acolhedor. A gente acredita muito nesse processo onde o vínculo é importante, cuidado com o ser humano é importante, a transformação dos nossos processos de comunicação. Então é esse lugar onde a gente dissemina tudo isso.